no Senhor seguiremos. Temos paz, temos paz, temos paz em Jesus, o Senhor da nossa vida, da nossa alma. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor nos deste a paz que o mundo não pode dar, a paz que só o Senhor pode dar, a paz que invade o nosso coração, que dá segurança à nossa vida, que dá alegria à nossa alma, que transforma a nossa realidade. Graças te damos por esta paz infinita que abunda em nossa alma, em nosso ser. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor nos mantém firmes, seguros em Ti. Graças te damos. Te louvamos cada dia, cada momento, cada segundo. Te louvamos pelo Teu amor maravilhoso. Te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor é em nossa vida. Te louvamos porque o Senhor é Deus, Senhor dos céus e da terra. Grande é o Teu nome, maravilhoso é o Teu nome. Te louvamos pelo avivamento que o Senhor derrama sobre corações. Te louvamos porque Tu estás conosco, porque há esperança, e a esperança está em Jesus, o nosso Salvador. Te louvamos, Senhor, pela Tua presença maravilhosa, pela graça e pelo poder do Teu Espírito Santo. Te louvamos pelo perdão dos nossos pecados. Te louvamos porque as trevas foram derrotadas na cruz do Calvário. Te louvamos pela ressurreição ao terceiro dia. Te louvamos porque Tu estás conosco e porque também ressuscitaremos com o Senhor Jesus, o nosso grande Deus e Salvador. Te louvamos, Senhor, por cada um dos irmãos que aqui estão. Te louvamos pelo milagre da nossa vida. Te louvamos pela alegria, pelo Espírito Santo poderoso agindo em nós, nesta igreja, nos corações. Te louvamos, ó Deus, te louvamos por tudo que o Senhor tem nos dado, te louvamos por cada minuto da nossa vida, te louvamos como é bom viver para o Senhor. Te louvamos, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvamos ao Senhor. Podem assentar. Graças a Deus. As crianças podem sair para o seu culto lá nos fundos. É uma alegria estarmos aqui na primeira ceia do ano, quando nós vamos celebrar a morte e ressurreição de Jesus Cristo, o perdão do nosso pecado, a salvação da nossa vida. Graças a Deus. Os irmãos receberam um papelzinho ao entrarem, e nós queremos recomeçar. Os irmãos vieram me procurar, querem recomeçar, fazer um culto aqui no meio da semana, um culto mais direcionado para a oração. Nós precisamos orar individualmente, mas precisamos orar também como igreja, reunidos. Então, eu achei muito importante a ideia dos irmãos, e aprovo completamente, apoio plenamente. Se Deus quiser, estarei aqui nos cultos de oração. Vai haver uma palavra, mas é mais direcionado para orarmos mesmo. Então os irmãos coloquem aí o dia que podem estar aqui na semana, que aí nós vamos ver quando é que a gente pode contar com a maioria dos irmãos no culto de oração. É importante os irmãos estarem presentes, virem, estarmos juntos, reunidos, em nome de Jesus. Também lá para fevereiro, na segunda semana, nós queremos reiniciar a escola bíblica dominical. Os irmãos estão convidados, ainda não sei exatamente o tema, mas estou pensando, orando, para que Deus me dê um tema para a gente trabalhar na escola bíblica dominical. Então, que será a partir da segunda semana de fevereiro, se Deus quiser.
Também eu tenho mais um recado para os irmãos. Pastor José foi o fundador da Igreja Reviver. Como os irmãos sabem, Pastor José encontra-se numa situação onde ele está acamado hoje, não tem como sair da cama, e nós precisamos comprar uma cama para ele, né? O Vanderlei me procurou, estava falando sobre a cama que eles vão comprar, ou já compraram, não sei, para o Pastor José, uma cama especial, né, de hospital, que custa mais de 5 mil reais, né? 4.600 reais custou a cama. E então nós tivemos uma ideia da igreja como um todo, não só a igreja de Presidente Prudente, a igreja de Álvares Machado, Tarabai, Santo Anastácio, Pirapozinho, os irmãos levantarem uma oferta para ajudar no custo desta cama. Então, domingo que vem, estou avisando hoje para os irmãos estarem preparados, domingo que vem nós vamos dedicar a oferta inteiramente para a compra dessa cama para o Pastor José. Ele é o fundador desta igreja, ele merece o nosso carinho, nosso apoio, a nossa atenção, e não só oramos por ele e pela família, mas também ajudamos e contribuímos. Então nós vamos tirar uma oferta especial, domingo que vem, os irmãos que puderem, venham, tragam, estejam preparados para entregar uma oferta, para que a gente possa liquidar o custo desta cama para o benefício do Pastor José, e assim todas as igrejas Reviver vão fazer a partir no domingo que vem. E assim que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Vamos pregar a palavra do Senhor, Mateus capítulo 22. O Luiz Fernando estava falando aqui no começo desse culto e, conforme ele falava, já então me veio uma outra mensagem para pregar. Sobre a oração em nome de Jesus. Gostei, Luiz Fernando, e me veio uma mensagem, e eu ainda vou elaborar essa mensagem, se Deus permitir, para trazer aos irmãos nos próximos cultos. Mateus capítulo 22, verso 29. A Bíblia é tão rica, tão rica, tão rica, né? Peguei apenas um versículo aqui e comecei a pregar domingo passado esse versículo, preguei 1 hora esse versículo, ou mais de 1 hora, e aí na metade da pregação eu entendi que não dava para esgotar aquilo que eu queria falar. O versículo é impossível de esgotar, obviamente, mas não dava para esgotar tudo que eu queria falar em uma única pregação. Então eu dividi a pregação em 2 partes. Essa segunda parte da pregação é independente da primeira. Se você não ouviu a primeira, não tem problema, você vai entender perfeitamente essa segunda parte, mas depois você pode aí ou pegar o CD com a Mili, ou então você pode acessar lá no WhatsApp da igreja. Os irmãos que ainda não estão fazendo parte do WhatsApp da igreja podem se manifestar lá com a Mili, passando o celular, e a gente inclui, e assim que eu prego, depois eu posto a mensagem no YouTube. Mateus capítulo 22, então, verso 29, diz assim a palavra do Senhor. Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Talvez na sua tradução seja: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Vamos orar mais uma vez. Oremos pela vida da irmã Neide, pela sua saúde também, pelo pastor José. Oremos pelos irmãos que não puderam estar conosco hoje, em nome de Jesus. Graças te damos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado. Graças pela leitura da Tua Palavra esta noite. Dá-nos sabedoria, discernimento da Tua Palavra, direcionamento pela Tua Palavra, nós te pedimos.
te pedimos que venha consolar, confortar, corrigir, ensinar o nosso coração, a nossa vida, a partir da reflexão da Tua palavra esta noite, pelo poder e pela ação do Teu Espírito Santo. Pedimos a Tua bênção também sobre a irmã Neide, que haja saúde na vida dela, que haja paz, tranquilidade, estenda as Tuas mãos, abençoe o pastor José, que está lá acamado, estenda as Tuas mãos sobre ele, que haja, Senhor, conforto de alguma forma. Ó Deus, cremos no Teu poder, o Senhor é maravilhoso e poderoso. Ó Deus amado, pedimos também a Tua bênção sobre os demais irmãos que não puderam estar conosco, que não puderam estar cultuando esta noite na reunião da igreja. Estenda as Tuas mãos sobre esses irmãos, fortalece-os, ajuda-os, ó Deus, abençoe os demais irmãos que aqui estão, que possamos, ó Deus, entender a Tua palavra e colocá-la em prática na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, eu quero falar hoje então sobre o poder de Deus. Domingo passado, eu preguei a necessidade de conhecermos as Escrituras, porque esta também é uma das nossas propostas para este ano de 2019, que é a de também nos mantermos na fé. E como a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, nós precisamos nos manter e precisamos conhecer cada vez mais as Escrituras, a palavra de Deus. E nós falamos domingo passado que para conhecermos as Escrituras, nós precisamos ter disposição de ler, ouvir, estudar e nos dedicarmos às Escrituras. E eu gostei porque já teve irmão me mandando mensagem, perguntando como é que fazia para ler as Escrituras, já interessado em ler. Eu acho isso importantíssimo, quando a igreja ouve e reage à palavra. Segundo, nós falamos também que o conhecimento das Escrituras tem a ver com a experiência pessoal, ou seja, a gente precisa conhecer não só a partir da questão intelectual, mas também conhecer de experiência. Então, conhecimento das Escrituras, você pode pegar depois a mensagem para ouvir na sua casa, se assim o desejar. Agora nós vamos olhar para a segunda colocação de Jesus neste versículo, porque neste versículo Jesus faz uma crítica aos saduceus. Saduceus era um grupo religioso da época que tinha certas restrições em relação às Escrituras. Eles só aceitavam os 5 primeiros livros da Bíblia que nós temos, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ou seja, eles só aceitavam os escritos de Moisés. E, por consequência disso, como Moisés não falou sobre ressurreição declaradamente, claramente, nesses 5 primeiros livros, os saduceus não aceitavam a ressurreição dos mortos. Ou seja, para eles morreu, não haveria possibilidade de ressuscitar. E aí eles fazem então uma pergunta para Jesus, uma espécie de uma armadilha, onde eles fizeram uma questão, porque havia naquela época na lei, uma cláusula da lei que dizia, se o marido de uma mulher morrer, então o irmão desse marido, ou seja, o cunhado da mulher, deveria casar com a mulher para que ela pudesse ter filhos, e esses filhos seriam da linhagem do falecido. Então eles fizeram uma pergunta para Jesus assim, olha, uma mulher estava lá, e aí o marido dela morreu, e aí veio o irmão e casou com ela, e o irmão também morreu, e veio o outro e casou e morreu, os 3 ou 4 casando com aquela mesma mulher, e eles disseram, bom, na ressurreição de quem ela vai ser mulher lá no céu? Se aqui na terra ela foi mulher de 3 ou 4 homens, quem ela vai ser a mulher lá no céu? Bom, nós resolveríamos isso
tranquilamente depois dos escritos de Paulo e etc., e da consciência que nós temos das Escrituras, mas para eles isso era um problema, e Jesus respondeu para eles dessa forma, com esse versículo que está aí: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E depois Jesus vai complementar, porque na ressurreição serão como os anjos no céu, não se casam, nem se dão em casamento. Ou seja, você casou aqui na terra, casou, não casa mais lá. E você também que casou aqui, lá no céu não vai estar casado, porque será uma outra realidade. Então quem quer casar, case enquanto é tempo, e quem está casado também, aproveite o casamento enquanto é tempo, porque lá no céu será outra realidade, e não estaremos mais vivendo em casamentos. Mas a questão principal aqui que eu abordei é que Jesus faz uma crítica a eles, dizendo que eles não conheciam as Escrituras, e nós abordamos essa primeira parte no domingo passado, e eles também não conheciam o poder de Deus. Então vejam que é fundamental conhecermos as Escrituras, mas também é fundamental conhecermos o poder de Deus. O poder de Deus precisa fazer parte da nossa vida. Vejam vocês, há pessoas que conhecem as Escrituras, mas não conhecem o poder de Deus. São pessoas que muitas vezes sabem sobre a Bíblia, conseguem citar partes da Bíblia de cor, mas essas pessoas muitas vezes não têm a eficácia das Escrituras nelas, porque o poder de Deus não atua nelas. Então não basta conhecer as Escrituras, nós precisamos também conhecer o poder de Deus, não só as Escrituras. Precisamos conhecer a palavra, mas precisamos também conhecer o poder de Deus. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então faz-se necessária hoje a pergunta: o que é o poder de Deus? Se Jesus disse que nós precisamos conhecer o poder de Deus, eu começo fazendo uma pergunta: o que é poder de Deus? Durante muito tempo, no mundo pentecostal, do qual nós fazemos parte também, cultivou-se, via de regra, uma noção errada do que significa poder de Deus. Porque poder de Deus se tornou muitas vezes, na consciência do mundo pentecostal, sinônimo de barulho. Poder de Deus era sinônimo de gritaria, de agitação, de comportamentos bizarros, muitas vezes, de esquisitices, de coisas estranhas, e até mesmo às vezes de histeria. Então, neste aspecto, um culto poderoso seria um culto em que as pessoas têm esses tipos de manifestações. Um culto onde as pessoas gritam, se jogam no chão, pulam, fazem coisas estranhas. Alguém diz: o culto foi poderoso ontem à noite. Por quê? Porque foi um barulho só, uma gritaria, um fogo, e aí precisava de ver, as pessoas pulavam do banco, outros gritavam, se jogavam no chão, histéricos, outros dançavam. Isso é poder de Deus para as pessoas. Vejam bem, eu não estou dizendo que ao experimentar o poder de Deus, a gente precisa se manter em silêncio absoluto. Não é isso que eu estou falando. Muitas vezes vem com certeza com o poder de Deus em alguns corações uma manifestação de expressão audível.
Então, poder de Deus não é sinônimo de barulho, necessariamente, mas também não precisa ser sinônimo de silêncio absoluto. Porém, gritaria, barulho, eu ia falar baixaria, gritaria, não são sinônimos do poder de Deus. Nesse aspecto, por exemplo, uma mensagem poderosa seria uma mensagem gritada. Quanto mais, de vez em quando eu também falo um pouco mais alto, por questões óbvias de retórica e de momento e circunstância. Mas aí, em algumas pessoas, às vezes, uma mensagem poderosa é uma mensagem gritada. Quanto mais o pregador grita, dança no púlpito, pula, se joga no chão, faz barulhos estranhos, urra, mais poder. Olha que homem poderoso, que mensagem poderosa, ele urrou à noite no culto. Por outro lado, um louvor poderoso para as pessoas também, às vezes, é sinônimo, uma música poderosa, é sinônimo de uma música barulhenta, em que todo mundo canta a todos os pulmões, em que as pessoas choram no meio da música, em que há arrepios. Essa música, hoje o louvor foi poderoso. Quando o Luciano tocava ali, o Rodolfo cantava, eu senti um arrepio. Tudo isso não tem nada a ver com poder, porque a gente pode se emocionar, chorar e sentir arrepios até mesmo numa orquestra tocando Beethoven ou Bach, ou seja, qualquer outra coisa. Aliás, o que mais tem são pessoas chorando nos shows do Roberto Carlos ou de qualquer outro cantor aí, e se arrepiando e se emocionando. Isso não tem nada a ver com o poder de Deus. Poder de Deus também não é necessariamente manifestação de línguas estranhas no culto. Muitas pessoas acham que manifestar o poder de Deus é falar em línguas estranhas. E aí um pregador cheio do Espírito Santo e um líder de música cheio do Espírito Santo é aquele que fica falando em línguas, e aí Rodolfo, eu e você estamos fora dela, fica falando em línguas no microfone, 2 horas, falando em línguas estranhas, e o povo todo gritando e pulando. Esse é um pregador cheio do poder de Deus. E novamente aqui, eu não acho que línguas estranhas não esteja também relacionada com o poder de Deus. Não sou contra línguas. Eu mesmo, pela graça de Deus, falo em línguas estranhas praticamente todos os cultos, e você nem escuta. Porque quem fala em línguas ora a Deus e não aos homens. Mas o falar em línguas em si não significa poder de Deus necessariamente. Eu me lembro do meu antigo pastor, José Augusto dos Santos, e ele dizia assim, que muitas vezes o poder vai embora das pessoas e só fica a língua. Ele fica só falando em língua estranha, mas o poder já está longe dele. Pode acontecer isso. Então, o que é o poder de Deus? Vimos algumas coisas que o mundo evangélico às vezes tem como poder de Deus, mas que não tem nada a ver com o poder de Deus necessariamente. O que é o poder de Deus? Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O que é o poder de Deus? Bem, o poder de Deus é a atuação do Espírito Santo. Este é o poder de Deus. O poder de Deus é quando o Espírito Santo
interage com a palavra em nós, fazendo o quê? Nos transformando, nos modificando, nos edificando, nos usando, nos restaurando, nos construindo. Então, uma pessoa cheia do poder de Deus é uma pessoa que está sendo transformada dia a dia na imagem de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Este é alguém cheio do poder de Deus. A gente facilmente se engana com isso. Eu me lembro que uma vez me contaram assim: olha, determinado pregador, foi um pastor que me contou isso, eu nunca vi coisa igual. Determinado pregador, quando ele entra na igreja, ele entra assim, com a Bíblia assim, e quando ele vai passando pelo corredor, as pessoas vão caindo, plaf, 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 do lado. E aí eu comecei a pensar: misericórdia, eu quero um poder desse para a minha vida, eu entrar e as pessoas vão caindo, que coisa. Isso faz anos e anos e anos atrás, certo? Eu era imaturo naquela época. Eu achava que poder de Deus era isso, alguém passar e as pessoas vêm caindo no chão. O poder de Deus é a atuação do Espírito Santo em nós, interagindo com a palavra de Deus em nós, nos transformando. Alguém cheio do Espírito, cheio do poder de Deus, é alguém que está em contínua transformação de vida, para se parecer cada vez mais com Cristo Jesus. É a ação do Espírito nos construindo, e muitas vezes o poder de Deus atua em nós, nos corrigindo, nos consertando, nos quebrando às vezes, nos podando às vezes, e até mesmo nos punindo muitas vezes. Porque a Bíblia diz que o Pai castiga o filho que ama, e corrige o filho que ama, e faz essa relação com o próprio Deus a nosso respeito. Às vezes o poder de Deus só é encarado do ponto de vista positivo, ou seja, nunca nos corrigindo ou nos castigando, mas o poder de Deus também age em nós, não só nos levantando, mas às vezes também nos castigando, às vezes nos ensinando, às vezes nos quebrantando, às vezes nos podando, e isto é muito importante. Então, o poder de Deus, muitas vezes, não acontece de forma visível, muitas vezes não acontece de forma aparente, embora muitas vezes vai desembocar em expressões e atitudes que se possa observar do ponto de vista humano, mas o poder de Deus começa de forma interna, no coração, na vida, na alma, de forma muitas vezes imperceptível do ponto de vista externo. Então, quando somos transformados dia a dia pela atuação do Espírito Santo, nós estamos experimentando o poder de Deus. Como é que eu sei que um irmão está cheio do poder de Deus? Não é se eu olho para ele e vejo ele brilhando, não é quando eu olho para ele e vejo ele chorando, não é quando eu olho para ele e vejo ele pulando, não é quando eu olho para ele e vejo ele falando em mistérios. Eu sei que um irmão está cheio do poder de Deus quando eu olho para ele e eu vejo Cristo nele, quando eu vejo Jesus espelhado nele, nas atitudes que ele tem,
na forma com que ele age, na forma com que ele fala, na forma com que ele reage às situações. Quando eu vejo isso no irmão, então eu sei que este irmão está cheio do poder de Deus. Eu sei que uma mulher está cheia do poder de Deus, não é pelo tamanho do cabelo dela, nem se a saia dela arrasta no chão, nem se ela usa brinco, batom, ou seja o que for. Eu sei que um homem está cheio do poder de Deus, não é se ele no calor coloca bermudas ou se ele nunca coloca bermudas na vida. Não é dessa forma que eu sei se ele é cheio do poder de Deus. Eu sei que uma mulher é cheia do poder de Deus se ela transpira Cristo na sua vida. Eu sei que um homem é cheio do poder de Deus se ao olhar para ele eu vejo Jesus nele. Aí eu sei que ele é cheio do poder de Deus. Outra forma do poder de Deus atuar em nós, primeiro pela ação do Espírito Santo sobre nós, a partir da palavra, nos transformando, nos mudando, nos modificando, segundo a imagem de Cristo. Outra forma do poder de Deus atuar é também na preservação da vida. E isso pode ocorrer de forma visível, mas muitas vezes ocorre de forma invisível. Na preservação da vida, o poder de Deus atua muitas vezes preservando a nossa vida. Visível, quando a gente presencia, por exemplo, um livramento claramente de um acidente, ou seja, do que for, quando a gente experimenta um milagre na nossa vida, uma provisão clara, isso é visível. Mas o poder de Deus também atua na preservação da vida de forma invisível, quando no dia a dia, quando instante a instante nós somos preservados, somos supridos, somos cuidados, somos abençoados, e nós não vemos isso do ponto de vista físico. O poder de Deus não precisa aparecer com luzes e cores. O poder de Deus acontece muitas vezes de forma invisível. Você nem sabe, mas Deus já te preservou de alguma coisa que ia acontecer. Você nem está sabendo, mas Deus está provisionando para você no dia a dia. O poder de Deus está cuidando de você, e você muitas vezes nem sabe do que você foi livre, ou do que era para acontecer, e não aconteceu, porque Deus, pelo seu poder, te preservou a vida. O poder de Deus também age, se manifesta na transformação que a palavra de Deus atua em nós, ou efetua em nós. Então, quando a palavra de Deus é pregada, quando a palavra de Deus é lida, quando a palavra de Deus é estudada, é meditada, o poder de Deus pode atuar, transformando a nossa vida, modificando o nosso coração, gerando pessoas novamente a partir da palavra. E isso acontece no interior da pessoa, e não é algo visível muitas vezes. E também, muitas vezes, não é algo instantâneo, é um processo. O poder de Deus muitas vezes atua pela palavra como um processo na nossa vida que pode durar anos. Por isso eu acho que é uma limitação, muitas vezes, a gente resumir uma conversão de uma pessoa a uma transformação, ou uma transformação a um ato em um determinado momento de um apelo num culto. Ah não, fiz um apelo agora, nesse minuto, às 8h33 da noite, e nesse momento a pessoa se converteu, o poder de Deus atuou instantaneamente na vida dela, ela se transformou numa nova criatura, a partir de ter vindo aqui na frente, e eu orado por ela, e ponto final.
Não creio assim. Porque a palavra tem um processo na vida das pessoas. É um processo em que o poder de Deus vai transformando a pessoa passo a passo. Então muita gente quer ver a coisa acontecer instantaneamente. Daí eles precisam forçar a situação, precisam forçar a conversão num determinado culto, num determinado horário. Precisam forçar a manifestação do Espírito. As pessoas às vezes colocam regras para a coisa acontecer, tem estratégias para a manifestação acontecer. Quer ver a manifestação, ver com os olhos a manifestação de alguma forma do poder. E muitas vezes digo aos irmãos, a igreja, ela se acostuma com esse tipo de coisa. Então as pessoas não conseguem mais entender a real atuação do poder de Deus na vida de uma outra pessoa. Porque se ela não vê a coisa acontecer na hora, se não for com hora marcada, se não for na hora do apelo, se não for de determinada regra, a coisa não acontece na mente das pessoas. Via de regra, irmãos, essas manifestações localizadas, com tempo marcado, à força, com empurrões, com forçação, acabam sendo apenas um fogo de palha, que tem pouca durabilidade. Por isso a igreja precisa se acostumar a não ver visivelmente, mas mesmo assim continuar acreditando. Porque as transformações mais profundas parecem ser gradativas e imperceptíveis no externo. A igreja precisa aprender a ver no mundo espiritual. A ação de Deus muitas vezes não acontece no momento, no culto, onde a gente vê alguém chorando. Pode acontecer de chorar, sim, claro. Mas não é por isso que nós vamos determinar que a ação de Deus aconteceu. Muitas vezes a pessoa vem, ouve a palavra. Um dia, 2, um mês, um ano, 2 anos, e o Espírito vai passo a passo, pedacinho a pedacinho, transformando, quebrando, mudando a vida da pessoa. Você nem vê a atuação do poder de Deus na vida da pessoa, mas vai, e daqui a pouco a pessoa já está convertida, e você nem viu quando foi a conversão. Como é que foi? Nós tínhamos uma música, cantávamos no passado, foi numa segunda que Jesus tocou-me, e aí foi numa terça, foi numa quarta, e aí as pessoas iam levantando no dia que era o dia da conversão. Mas tinha uns camaradas igual eu que não sabia o dia, então foi algum dia, aí eu levantava nesse dia, foi algum dia. Que a bem da verdade eu nem sei que dia foi, nem sei quantos dias durou, e nem sei como foi. Eu sei que quando vi, eu já estava convertido, porque o poder foi atuando na minha vida, a partir da palavra. Então a igreja precisa entender, porque às vezes a igreja fica viciada em ver alguma coisa, e determina aquilo como sendo o poder de Deus. A igreja precisa aprender a ver no mundo espiritual. No mundo espiritual Deus está atuando. Misericórdia, não cheguei nem na metade da mensagem ainda, vou ter que pregar 3 cultos. Não. Então, meu irmão, você não vai, muito provavelmente, você não vai ver coisas espetaculares nas nossas reuniões, nas pessoas aqui. Não. A não ser que seja uma cura física, de repente, visível, ou talvez uma libertação de demônios manifestos, porque tem muita libertação de demônios que acontece de forma manifesta, mas a maioria, a meu ver, hoje, das libertações de demônio, acontece pela pregação da palavra, que vai convertendo a vida da pessoa, e o demônio que está na pessoa vai sumindo, sem que ninguém nem veja. Então não espere um culto
poderoso nesse aspecto visível aqui. Não. Eu espero sim um culto poderoso e um poder atuando na vida dos irmãos, que vai transformando os irmãos dia a dia, cada um segundo a forma de Cristo Jesus. Esse é o poder que eu espero. Eu não espero aqui um poder de uma gritaria, de uma coisa sobrenatural acontecendo. Não, esse tipo eu não espero. Eu espero aqui, sim, se o Espírito quiser nos levar a um momento de oração mais alto e tal, e pessoas se emocionarem, tudo bem, amém. Mas o que eu espero do poder de Deus é que cada um de nós sejamos transformados dia após dia, segundo a imagem de Cristo. Aí entenderei, esta igreja é uma igreja poderosa, cheia do Espírito Santo, porque as pessoas parecem com Jesus. Aí sim. Porque eu já vivi muito no mundo pentecostal. Eu tenho quase 50 anos de idade já. Minha mãe fala que eu sempre vou aumentando a minha idade. Tá, eu tenho 48. Já. Eu já vivi muito no mundo pentecostal. E eu já vi muita coisa assim, da gente gritar a noite inteira. Quando sair dali, bênção, bênção. No outro dia já não tinha mais nada. Vazou tudo no meio do caminho. Isso aí não é poder. Isso aí é emoção. Poder de Deus é quando uma pessoa vai sendo transformada pela ação do Espírito Santo. Então a palavra tem um processo na vida da pessoa, em que o poder de Deus vai transformando ela passo a passo. Jesus disse que os saduceus erravam por não conhecerem o poder de Deus, porque eles não eram transformados pelo poder de Deus. Então, nós vimos o que é o poder de Deus, e agora vamos ver como podemos conhecer o poder de Deus, para terminar. Primeiro, podemos conhecer o poder de Deus observando espiritualmente a ação do Espírito Santo na vida das pessoas. Ou seja, precisamos ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Quem tem ouvidos, ouça, diz as Escrituras, porque tem muita gente que tem ouvido, mas não escuta. Precisamos ter olhos espirituais. Como é que a gente vai conhecer o poder de Deus? Quando a gente conseguir enxergar na vida do irmão, que ele está sendo transformado dia após dia, eu começo a conhecer o poder de Deus. Precisamos ter olhos para enxergar nos nossos irmãos a mudança que eles estão passando e sendo transformados segundo a imagem de Cristo Jesus. Esta é uma das formas de conhecer o poder de Deus, é ver a transformação de Deus na vida da outra pessoa. Segunda forma, como podemos conhecer o poder de Deus? Podemos conhecer o poder de Deus observando a ação do Espírito Santo no cumprimento do plano de Deus na história. Ou seja, Deus tem um plano na história, e este plano vai caminhando e vai se cumprindo. Quando eu olho para o livro de Gênesis, eu percebo o plano de Deus na construção do ser humano e do mundo conhecido. E ali já estava o plano de Deus estabelecido. Quando o homem cai, o plano de Deus entra em ação para salvar essa humanidade. A gente olha para a cruz e a gente vê o poder de Deus na cruz, quando Cristo cumpre o plano de Deus na cruz do Calvário. Quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê o poder de Deus, a ação do Espírito Santo na caminhada dos apóstolos, na caminhada dos discípulos de Jesus, da construção da igreja. Quando a gente olha para a história do mundo, nós vemos o poder de Deus preservando o ser humano. Irmãos, se não fosse o poder de Deus, a terra já tinha deixado de existir há muito tempo. Porque o ser humano tem condições de destruir a terra muitas vezes com armas químicas, biológicas e com armas de destruição em massa, atômicas. Mas Deus preserva, porque Deus tem um plano
Quando a gente olha na história da humanidade, a gente vê o mundo caminhando para o final, para cumprimento das profecias de Apocalipse, a gente vê o poder de Deus. Como é que se conhece o poder de Deus? Olhando para a atuação de Deus na história. Quando a gente olha para a nação de Israel, nós vemos o poder de Deus. E isso que eu estou dizendo aqui, eu não estou aprovando os erros que a nação de Israel tem, politicamente falando. Eu estou dizendo que a existência da nação de Israel é uma prova do poder de Deus atuando na história, porque era para o povo judeu ter deixado de existir já há muito tempo, porque eles tiveram inúmeros inimigos. Só na Segunda Guerra Mundial, como vocês sabem, 11 milhões de judeus foram exterminados. Muitos se levantaram. Na Guerra dos 6 Dias, as nações árabes se uniram para destruir a recém-formada nação de Israel, que vai tomar novamente o poder em 1947, se reorganizando como uma nação. E aí nós temos a Guerra dos 6 Dias, onde a nação de Israel era apenas um bebê, se reconstruindo depois da diáspora, e as nações árabes, todas muito bem armadas, se uniram para destruir Israel da face da terra, mas em 6 dias, Israel arrasou com as nações, só foi por causa do poder de Deus. Se Israel existe ainda como nação, é pelo poder de Deus. Então, na história, a gente observa a ação do poder de Deus. Nós conhecemos o poder de Deus quando olhamos para o cumprimento do plano de Deus na história. Errais não conhecendo o poder de Deus, disse Jesus aos saduceus. Mas também nós podemos conhecer o poder de Deus, experimentando a ação do Espírito Santo em nós. E assim vamos conhecer o poder de Deus do ponto de vista do interior da nossa alma. E para experimentar a ação do Espírito Santo em mim, eu preciso primeiro estar aberto à atuação do Espírito Santo. Eu sei que isso parece um jargão, porque muitas vezes a gente fala, irmãos, a gente precisa se abrir para que o Espírito Santo possa atuar em nós. Precisamos estar abertos à atuação do Espírito Santo. E alguém pode perguntar, mas como? Como que eu fico aberto para o Espírito Santo atuar na minha vida? Como? Eu quero me abrir para o Espírito Santo. Como é que eu faço isso? Porque eu quero conhecer o poder de Deus na minha vida. E é importante que você conheça o poder de Deus na vida do outro. É importante que você conheça o poder de Deus no cumprimento dos planos de Deus na história. Mas é absolutamente importante que você conheça o poder de Deus de experiência própria na tua própria vida. O poder de Deus precisa estar em você, atuando na sua vida. Não é só observar o poder de Deus no outro, o poder de Deus precisa estar em você. Você precisa experimentar o poder de Deus em você. Errais não conhecendo o poder de Deus. O poder de Deus precisa ser experimentado por cada irmão. Cada um de nós precisamos experimentar o poder de Deus. Como é que eu me abro para o Espírito Santo? É a pergunta. Como eu me abro? Primeiro, desejando ser transformado pelo Espírito. Se você não tiver desejo, você não tem abertura para o Espírito. Tem gente que deseja um monte de coisa. Deseja uma casa nova, deseja um casamento, deseja comer bem, deseja ganhar na Mega Sena, deseja ser rico, deseja isso, aquilo, outro. Tudo isso pode ser muito legal, mas se eu não desejar o Espírito Santo na minha vida, se eu não desejar ser transformado pelo Espírito, nunca serei. Então você precisa desejar, você precisa querer. Você precisa buscar, não só querer, precisa buscar a ação do Espírito Santo. Eu preciso buscar o Espírito Santo na minha vida. Jesus diz, se você pedir o Espírito Santo, o Pai vai lhe dar. Se você pedir, o Pai vai lhe dar, porque aquele que pede um pão, o Pai não dá uma pedra. Aquele que pede um peixe, o Pai não dá uma cobra. Então, se você pedir o Espírito Santo, o Pai te dará. Precisamos buscar o Espírito Santo, buscar a graça de Deus sobre a nossa vida, pedir para que o Espírito Santo atue em nós.
pedir para que o Espírito Santo transforme a nossa realidade, pedir para que o Espírito Santo fale conosco, pedir para que o Espírito Santo transforme o nosso ser. Precisamos pedir, precisamos orar, precisamos buscar. Nós precisamos buscar a união e a comunhão da igreja. Estar aberto ao Espírito Santo significa buscar a união e a comunhão dos irmãos. Não é tipo assim, eu não quero nem saber do irmão, cada um para si. Não, nós precisamos buscar a comunhão dos irmãos. Precisamos buscar a união como igreja do Senhor. Precisamos buscar estar juntos, congregar juntos, caminhar juntos, orar juntos, aprender juntos, ajudar uns aos outros, nos preocuparmos uns com os outros. Precisamos buscar a união e a comunhão da igreja. A união da igreja não acontece se você não tiver desejo. A reunião da igreja não acontece se você não tiver desejo. Se não tiver desejo de estar aqui, se não tiver desejo de congregar, como que vai acontecer a comunhão? A comunhão parte do desejo de cada um de nós, pela ação do Espírito em nós. Então precisamos buscar a comunhão com a igreja, mas também precisamos abandonar o pecado, para que a gente esteja aberto à ação do Espírito Santo. Como é que eu estou aberto à ação do Espírito Santo? É quando eu estou buscando abandonar o pecado. Efésios capítulo 5, verso 18 diz: não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. É uma ação sua e uma ação do Espírito. Deixem-se encher pelo Espírito Santo. Você tem que deixar e o Espírito vai te encher. Você sozinho não pode ser cheio, mas o Espírito não vai te encher se você não deixar. Deixem-se encher pelo Espírito Santo. Então é uma forma de caminhada todos os dias, estar aberto. O que é estar aberto ao Espírito Santo? É olhar onde eu estou pecando. Deus, fale comigo, onde está o meu pecado? E quando eu percebo onde eu estou pecando, o jeito que eu trato esse, o jeito que eu trato aquele, o jeito que eu falo com a minha esposa, o jeito que eu falo com meu marido, o jeito que eu falo com meus filhos, o jeito que eu olho para as coisas, o jeito que eu penso, o jeito que eu cobiço, e isso vai trazendo em mim uma acusação, vai dizendo, isso é pecado. E quando eu descubro o que é pecado, eu vou dando passos para abandonar esse pecado. Você não vai conseguir sozinho, é claro, o Espírito Santo vai precisar atuar em você, mas também o Espírito Santo só vai atuar se você quiser. Então você, querendo abandonar o pecado, buscando abandonar o pecado, o Espírito Santo vai atuando em você e a coisa vai acontecendo. Ninguém pode estar aberto para o Espírito Santo se estiver vivendo uma vida de pecado, não tem como. Não tem como alguém dizer, não, estou aberto para o Espírito Santo atuar em mim, mas continuo no meu pecado e não tenho nenhum interesse em largar o meu pecado. O Espírito Santo não vai atuar. Você precisa querer abandonar o pecado. Como é que eu estou aberto ao Espírito Santo? Tendo interesse pela palavra. A gente precisa ter interesse pela palavra, irmãos. A gente precisa estudar a palavra, a gente precisa ler a palavra, precisa se alimentar da palavra. E aí o Espírito Santo vai atuando em mim. Então, estar aberto ao Espírito Santo não é simplesmente dizer, eu estou aberto ao Espírito Santo. Como o Luiz Fernando disse aqui, orar em nome de Jesus não é simplesmente finalizar uma oração dizendo, em nome de Jesus. É uma vida submissa a Cristo Jesus. Isso é orar em nome de Jesus. Bom, isso vai ficar para outra mensagem. E estar aberto ao Espírito Santo não é simplesmente dizer, eu estou aberto ao Espírito Santo. Não é só isso. É dar passos em direção ao Espírito Santo. Isso é estar aberto. É procurar não entristecer o Espírito Santo, porque Efésios capítulo 4, verso 30 diz, não entristeçam o Espírito de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Tem gente com atitude, com palavras, com raiva no coração, entristecendo o Espírito Santo. Não podemos entristecer o Espírito. Se queremos experimentar o poder de Deus na nossa vida, não podemos entristecer o Espírito Santo.
Então eu conheço o poder de Deus, olhando na vida da outra pessoa e vendo ela transformada. Eu conheço o poder de Deus, olhando para a história e o plano de Deus na história sendo realizado. Eu conheço o poder de Deus, experimentando esse poder na minha vida, quando eu estou aberto ao Espírito Santo, para que Ele atue em mim, para que Ele me transforme na imagem de Cristo Jesus, para que Ele modifique a minha vida através da palavra. Mas, em último lugar, nós podemos conhecer o poder de Deus também, passando por lutas e tribulações. Essa é uma ala difícil do conhecimento. Mas a gente conhece o poder de Deus quando a gente está passando por luta. Quando a gente está passando por tribulações das mais difíceis. Quando a gente está passando por problemas dos mais complicados que existem, mas ainda assim, na luta, na tribulação, nós conseguimos nos manter de cabeça erguida pelo poder de Deus, e nós percebemos que o que nos mantém de pé é a graça do Deus Todo-Poderoso. Assim também a gente conhece o poder de Deus. Porque o poder de Deus é o poder para fazer com que você passe pelas lutas. Não é para te livrar das lutas, é para fazer com que você passe pelas lutas e continue andando e caminhando e servindo ao Senhor, apesar das lutas e das tribulações na sua vida. E assim você vai conhecer o poder de Deus. Tem gente que acha que está muito atribulado porque o diabo está atuando na vida dele. Estou complicado minha vida, estou carnal porque estou muito atribulado. Não. Quando você tem muita tribulação, talvez seja mais oportunidade ainda para você conhecer mais de perto o poder de Deus. E aí me lembrei de Jó. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Passei pela luta, pela tribulação, conheci mais do poder de Deus. Agora eu te conheço melhor. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Tem gente que quer apenas conhecer pelo intelecto, mas não pela experiência na vida. Para conhecer o poder de Deus, então, temos que observar espiritualmente a ação do Espírito na vida das pessoas. Ter olhos e ouvidos para ver e ouvir. Precisamos observar a ação do Espírito no cumprimento do plano de Deus na história. Percepção espiritual. O cumprimento de Deus está acontecendo na história. Deus não abandonou o planeta Terra. Deus não virou as costas para nós. Deus continua atuante no planeta Terra, preservando a vida na Terra. E podem ficar tranquilos, ninguém vai apertar o botão para destruir a Terra, porque Deus está preservando. Se Deus deixasse pelo homem, a gente já tinha destruído essa Terra 10.000 vezes. Mas Deus guarda e preserva a Terra. Então veja o poder de Deus, preservando, guardando para aquele dia. Mas também conheça o poder de Deus experimentando em você mesmo. Você precisa experimentar. Você precisa estar aberto ao Espírito. Você precisa desejar, querer ser transformado. Você precisa buscar a ação do Espírito em você. Você precisa buscar a união, a comunhão com a igreja. Você precisa. Você precisa abandonar o pecado, eu preciso abandonar o pecado, todos nós. Precisamos ter interesse pela palavra e procurar nunca entristecer o Espírito. E assim, creio eu que estaremos no caminho para conhecer o poder de Deus. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Aleluia. Graças a Deus. Os irmãos vão subir aqui para cantar, e eu quero orar com vocês. Quero orar. Quero agradecer.